de exercício, eu acho que a partir do momento em que a gente está com uma criança e entende que as nossas ações com essas crianças são determinantes, são importantes, eu acho que é bacana a gente se perceber para saber, falar, tá, mas como é que eu tô me sentindo? Aquilo que está acontecendo está me irritando? Eu estou me irritando por quê? Ou porque eu estou cansada, ou porque eu estou preocupada com outras coisas. Ou hoje, por exemplo, acho que foi um exemplo. Então a gente tinha aqui a nossa live, a gente preocupada de fazer as coisas rodar. E cheguei do trabalho, cheguei com a Ana da escola e já tinha colocado para ela que então hoje a gente ia dormir um pouco mais cedo para que eu pudesse vir aqui. Ela falou, não mãe, mas eu vou ficar lá com você. Eu falei, olha filha, hoje não vai dar, porque a mamãe vai estar preocupada em responder lá e ficar lá com a Val e a gente conversar e a gente tá lá no Face, vai ser difícil eu prestar atenção em você. Ela conseguiu entender, mas eu comecei a me perceber que eu estava preocupada com o tempo, eu estava preocupada de vir resolver as coisas aqui, e o tempo todo eu estava tendo que me perceber para ver se eu não ia perder a mão com ela. Na hora que enrolou um pouco mais para tomar banho, na hora que demorou um pouco mais para pôr o pijama. E eu acho que é o tempo de todo dia, na verdade, né? Mas eu sei que eu estava aflita. Então, se eu não me percebo nessa hora, eu não modulo o meu jeito de falar, eu não modulo... E a minha guria já é uma marmanja de 5 anos, digamos assim. Ela já está mais escolada da mãe neurótica que a gente brinca aqui de vez em quando, porque claro que pais neuróticos aparecem. Só que eu acho que eles aguentam. Quando a gente investe uma qualidade afetiva, os filhos têm lastro emocional para aguentarem também a gente enquanto pai e mãe. E quando os filhos estão investidos disso, a gente também tem esse lastro emocional para poder aguentar. Então a gente se perceber nesse processo, a gente ter uma autoconsciência de como a gente está e regular a nossa ação e a nossa emoção para ter uma atitude coerente. Porque não adiantava nada, se ela estava enrolando ali na hora de colocar o pijama, se eu deixasse de ser coerente, ter uma resposta coerente ao que ela estava fazendo, eu dava uma estriquinada ali naquele momento, então eu tinha que segurar a minha onda. Se eu não tivesse consciente do que estava me preocupando, a minha chance de perder a mão e dar uma resposta estriquinada existia, né? E eu tenho que tentar fazer isso todo dia, e não é fácil. Né? Tem dias que a gente tá azeda, tem dias que a gente não tá boa. Eu não sei você, Val, eu acho que você, já te falei, eu acho que você é uma Buda encarnada. Eu já te falei que eu te acho uma Buda encarnada, mas eu tenho dias que eu tô com ciricutico e daí eu tenho que segurar a onda e faz parte. E acho que outra coisa que a gente trouxe que é importante na questão do apego, e aí eu acho que é uma questão delicada no e-book, é a gente olhar para os nossos modelos relacionais. A gente vê como foram construídos os nossos laços lá no começo. E muitas vezes a gente tem que validar coisas bacanas que foram passadas pra gente, e em alguns momentos a gente tem que ressignificar e falar, aquilo aconteceu lá, eu não preciso reproduzir isso cá. E esse exercício, ou seja, acho que criar filhos é uma forma da gente se recriar o tempo todo. Educar crianças é uma forma, educar enquanto educador ou enquanto pai e mãe, é uma forma da gente se reeducar o tempo todo. Né? Assim, independente de, às vezes, eu vejo que tem educadores de alma que não necessariamente são pais ou mães, mas tem uma integritude afetiva, assim, que são pessoas que eu falo, minha nossa, essa pessoa é muito evoluída no meu ponto de vista, nesse sentido, porque dão conta de coisas que eu acho que são incríveis. E se reeducaram muito bem ao longo do tempo. Então, assim, falando um pouquinho da experiência aí com a Ana, né, eu lembrei de uma experiência que eu tive na sala de aula. Uma vez eu tava com uma turminha de 3 anos, né, 2 e 3, e aí a gente tinha que se organizar para ir para o lanche. E a gente estava num momento de cantinhos onde tinha os brinquedos, tinham que ser guardados, eles ajudam a gente a guardar, eles são ótimos para fazer isso. E no finalzinho, assim, uma parte já tinha sentado na roda, e tinha lá 2, 3, 4 crianças ainda terminando, e 2 resolveram pegar o pote cheio de pecinhas bem pequenininhas para levar para o armário. Só que cada um pegou de um lado. E naqueles passinhos lá ainda tentando se ajustar, né? O que aconteceu? Aquelas pecinhas caíram no chão. Aquilo foi um exercício. Falei, peraí. Então, o que fazer?
Mas assim, eu achei interessante que foi um momento que é aquela questão da observação, né? Uhum, Isso está muito mais me incomodando do que incomodando a eles. exato. Porque na hora, do jeito que criança é, de pegar e sempre estar disposta a ajudar, aquela turma toda que já estava na roda, lá sentada, foi todo mundo ajudar a guardar aquele joguinho, né? Então, assim, na verdade, foi para mim o encontro. Eu consegui segurar, falei, não, tudo bem, vamos agora juntar. Mas assim, sabe que é aquele momento de para, pensa e vamos lá ver. Uhum. Eu acho que foi uma experiência super interessante, que, assim, que eu consegui me observar e, assim, é um exercício que a gente tem que fazer realmente todos os dias, em cada minuto, que às vezes vai ter uma situação dessa. A Flávia entrou aí, mandar um beijão para ela. Ah, um beijo pra Flá. É a minha estagiária. Ai, muito querida, muito querida, muito querida. Ela deve ter entrado aqui no Edu. Então, eu acho assim, essa questão da autoobservação, né, da gente olhar para a gente mesmo, do que está incomodando na situação, é uma das peças fundamentais para a gente dar esse passo para esse apego seguro. Uhum, exatamente. A gente realmente perde a mão, né? Eu acho que assim, é como aquilo, a gente não é 100%, né, mas está naquela constância, né? Se a gente tem aquela constância, assim, de vez em quando escapa, não é um drama. Mas por isso, né, Val, eu acho que a gente tem eu acho que a gente tem uma autenticidade, existe uma humanidade, né? E acho que as crianças, a gente às vezes traz uma referência de um comportamento que às vezes eu acho que é muito idealizado nem sei se idealizado é a palavra, mas assim, a gente às vezes se culpa muito por falhas, por momentos em que a gente perde a mão e tudo mais. E nesse sentido da culpa, eu acho que a gente às vezes deixa de aproveitar a situação para se perceber, para se tomar consciência do que pegou na gente, do que aconteceu com a gente naquele momento, né? Eu acho que criança aprende a pedir desculpas, inclusive quando ela vê pessoas de referência elaborando comportamentos. Todo mundo tem a chance da reparação, né? Então, assim, se a gente perdeu a mão em algum momento, o que a gente faz para tentar fazer o melhor possível daquele momento? Como é que a gente aproveita? Como é que a gente aprende? E uma coisa importante é a gente considerar que os estudos trazem pra gente que os vínculos parentais, e daí assim, são estudos americanos que trazem um pouco dessas referências, e a gente talvez tenha algumas diferenças culturais e regionais, mas aproximadamente 60% dos vínculos se estabelecem como vínculos seguros, né? Independente das pessoas atuarem dentro de uma educação na teoria do apego, dentro de uma proposta de educação, de criação com apego, né? Independente das pessoas saberem, digamos assim, nós, enquanto adultos, temos possivelmente mais chances de nos vincularmos de formas mais seguras com as crianças do que nas outras formas de estabelecimento de vínculos que são mais inseguros, mais não ineficientes, mas que são potencialmente mais delicados. Qual que é a importância da gente investir num apego seguro nesse começo da vida, né? No ambiente privado ou nos ambientes que vão se amplificando aí da criança de uma forma geral. Mas esse comecinho da história, eu acho que essa é uma frase do filme do Começo da Vida que é fundamental. O começo da história muda toda a história, né? Porque quando você consegue promover estratégias de um apego, né? E eu tô usando aqui a ideia da teoria do apego, que é uma das teorias sobre características de desenvolvimento, de estabelecimento, de desenvolvimento psicossocial das crianças, né? Então, como as crianças se vinculam, como as crianças se percebem emocionalmente, como é que elas desenvolvem aspectos da cognição social, como a gente falou ali no começo, toda essa triangulação do desenvolvimento, digamos assim. Nesse comecinho da história, se a gente investe em estratégias de promoção de saúde, de promoção de qualidade, a gente muito possivelmente está promovendo maiores chances dessas crianças virem a se desenvolver como adultos emocionalmente saudáveis, como adultos cognitivamente, pessoas que têm mais chances de se desenvolverem em termos de performance na vida, né? Porque são pessoas que, de novo, desde as suas curiosidades, das suas criatividades, das suas
possibilidades cognitivas se estabeleceram nesse sentido e possivelmente serão pessoas que se vincularão de maneiras mais eficientes com outras pessoas. Então eles serão propagadores de coisas bacanas, né? De um vínculo bacana, de vínculos com os seus próprios filhos ou com outras pessoas, com outros parceiros. A gente tá investindo em coisas que promovem felicidade. E isso não é utopia, né? A gente tá investindo em felicidade. É um investimento de curto, de médio e de longo prazo para o desenvolvimento global bacana. E talvez se a gente consegue colocar essa sementinha em um dos pontos, como a questão do apego, poxa, acho que essa sementinha ela brota e brota pra chuchu, sabe? Vale muito a pena. E aí ela cresce forte, eu acho que vale por aí, nesse sentido. Cada sementinha, né, que é plantada, em cada, conhecendo um pouquinho da teoria de apego, conhecendo um pouquinho de cada de emoção. esse ingrediente. Exatamente, conhecendo um pouco sobre as respostas emocionais fisiológicas e como a gente ajuda os pequenos a passarem por isso, conhecendo um pouco sobre a questão de como se vinculam de algumas formas. A gente daqui a pouco deve estar falando por aqui no Bom Pra Cuca de empatia, de outras coisas que, por que não, né? O apego é uma leitura que em algum momento ele vai esbarrar, como a gente estava comentando, né? Antes aqui da gente começar a live. Em algum momento o apego vai esbarrar com a capacidade empática, né? De você poder, de fato, ter uma atenção ao outro. Se alguém prestou atenção em você e respondeu às suas demandas emocionais, às suas demandas físicas, minha nossa, isso te coloca muito mais favorável a prestar atenção a um outro naquilo que ele realmente precisa. Mais do que ser simpático, é você ser empático. A Duda, que fez um curso comigo, acho que ela traz um vídeo discriminando isso, que é bem bacana, entre simpático e empático, nesse sentido. Eu acho assim, a gente tem muito que aprender e trazer para as nossas vivências. Eu acho que com um pouquinho de... Tem aquele PDF, né, da Maria Souto Vidigal, né? Precisa de uma aldeia, eu lembro, para educar uma criança, né? Não é um papel de um, né? Não é só os educadores, não é só a família. Eu acho que cada um dando o seu colocando a sua sementinha ali, é capaz de mudar essa história, né? Acho que sim, Val. Acho que faz diferença. E Val, acho que aqui ficamos, né? Com um pouco mais de 20 minutos de live. Eu nem sei, nem tô conseguindo ver aqui, Val, exatamente quanto tempo foi. Mas eu acho que... Como a gente improvisou aqui... como a gente improvisou, a gente tá sem alguns parâmetros, mas tá tudo certo. E é isso, né, Val? E acho que o Bom Pra Cuca tá aberto, né? Pra gente poder trocar sempre. A gente vai estar colocando essa live no Face, a gente vai colocar essa live no YouTube. Quem ainda não conhece o nosso canal no YouTube, né, Val? Pode ir lá, se inscrever no nosso canal. Quem ainda não viu a gente no Insta, estamos lá também. Acho que a gente está criando aí... 1.000 seguidores, né? 1.000 seguidores, o Bom Pra Cuca Paz. E a gente fica, acho que nesse exercício, e acho que, e a gente de novo, né? Acho que tem a agradecer essas trocas que a gente foi vendo, que a gente foi vendo acontecer. Eu acho que eu tenho que te agradecer muito, eu falo isso, grito aos 7 ventos, né? Te agradeço muito a possibilidade da gente estar construindo esse trabalho de maneira conjunta e tão bacana. E estamos aqui para isso, acho que a gente gosta disso, né, Val? Acho que a gente é super apaixonada de falar desse universo, de falar dessas coisas, de aprender com o que as pessoas trazem. Eu acho que está um jeito muito bacana e para mim está sendo uma experiência muito legal de extrapolar o ambiente clínico do consultório, extrapolar o ambiente de pesquisa, extrapolar o ambiente da pós-graduação. Eu acho que eu sempre ouço ou de alguém que está vindo com alguma dificuldade muito significativa, querendo avaliar se seus filhos estão com algum transtorno. Quando a gente está aqui, a gente está falando de 80% das pessoas que estão querendo entender, independente de ter alguma coisa que desfunciona, digamos assim, na vida delas. Então a gente acho que está conseguindo extrapolar de um jeito bacana. Então é isso, e cá estamos, o tempo que for, as vezes que forem necessárias para a gente poder ir pensando nas nossas propostas. Bom Pra Cuca. E aguardem, né, Val? A gente logo chega com novidades. Então, eu queria agradecer também, né,
os compartilhamentos, os curtidas. Agradeço a você pela oportunidade também do convite, né, de fazer parte do Bom para Cuca. Para mim também tem sido um aprendizado enorme. Eu acho que principalmente essa questão da autoobservação, acho que desde que eu te conheci lá na pós, né, o meu tema foi inteligência emocional, então acho que uma barata, adorei fazer parte daquele projeto. E agradecer a todo mundo, né? E a gente vai estar por aí. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser sugerir algum tema, né, Dani? Com certeza, acho que a gente adora essas coisas. Tanto de sala de aula quanto de pais. É isso aí. Podem. Cá estamos. Então tá bom, Valzinha. Então um beijo enorme pra você e uma ótima noite. Beijão pra você também. Um beijo. Vou concluir aqui no Face, daí eu continuo com você aqui. Tá.